Eu nunca imaginei que ia passar a noite de Natal de 2024 sentada no chão frio do meu apartamento, com o celular tremendo na minha mão, olhando para a tela do Instagram e sentindo meu peito apertar daquele jeito que aperta quando a gente descobre que não é amada, a gente é tolerada. Sabe quando você percebe que tudo que você fez, tudo que você deu, tudo que você abriu mão, não valeu de nada? Que para eles você sempre foi só um incômodo necessário, uma conta que precisava ser paga, uma obrigação chata que eles fingiam tolerar enquanto você abria a carteira? Pois é, foi exatamente isso que eu senti quando vi aquele story da Bianca, minha nora, mostrando a mesa toda montada em branco e dourado, rindo para a câmera, dizendo que finalmente tinha conseguido fazer a ceia dos sonhos, só com gente da nossa vibe, sem energia velha estragando as fotos. Energia velha. Eu, Neuza Maria dos Santos, 64 anos, 40 anos trabalhando como enfermeira-chefe no Hospital das Clínicas, viúva há 10 anos, mãe que criou o filho sozinha depois que o Carlinhos morreu daquele infarto fulminante, que deixou o apartamento grande e bonito da Vila Mariana para o meu filho Tiago começar a vida, enquanto eu me mudei para esse AP menor e mais velho aqui na Saúde, subindo 3 lances de escada todo dia porque não tem elevador. Energia velha que atrapalha as fotos. Antes de eu continuar te contando como foi que eu cheguei até aqui, me conta nos comentários de qual cidade você está acompanhando essa história. Eu preciso saber que não sou só eu que já passou por isso, sabe? Que não sou só eu que um dia acordou e percebeu que estava sendo usada pela própria família. Deixa eu voltar um pouquinho. Deixa eu te explicar direitinho como é que as coisas chegaram nesse ponto. Faz 8 anos que o Tiago e a Bianca moram no meu apartamento. 8 anos. O apartamento que eu e o Carlinhos compramos na planta em 1994, pagando prestação que doía, economizando em tudo, fazendo hora extra, levando marmita todo dia para o hospital. 3 quartos, 2 vagas na garagem, sacada com churrasqueira, 82 metros quadrados na Vila Mariana, pertinho do metrô. Hoje vale R$ 1.200.000, fácil. Mas eles moram lá de graça, de graça. Quando o Carlinhos morreu, em 2014, o Tiago tinha 26 anos e tinha acabado de casar com a Bianca. Eles estavam morando num AP alugado pequenininho na Saúde, pertinho de mim, e eu via como era apertado, como eles brigavam por causa de espaço, como a Bianca reclamava que não dava para receber as amigas direito. E eu, na minha inocência de mãe, na minha vontade de ajudar, de ver meu filho bem, ofereci: "Filho, por que vocês não vão morar no apartamento grande? Eu me viro aqui no menor. É só até vocês juntarem uma grana e comprarem o de vocês, uns 2 anos no máximo." 2 anos. 8 anos depois, eles continuam lá. E eu continuo aqui, nesse apartamento de 55 metros quadrados, sem elevador, com infiltração na parede do quarto, com box do banheiro quebrado que eu não tenho dinheiro para consertar porque todo mês eu tô no vermelho. Deixa eu te mostrar as contas, porque é importante você entender. É importante você ver os números, sabe? Porque quando a gente só fala, ela ajuda o filho, parece pouco. Mas quando a gente coloca na ponta do lápis, a gente vê o tamanho da sangria. Eu recebo R$ 4.800 por mês. É a minha aposentadoria do INSS mais a pensão do Carlinhos. Não é muito, mas dava para viver dignamente se eu não tivesse que sustentar 2 famílias. Os meus gastos aqui no meu apartamento são R$ 2.200 por mês. Condomínio, luz, água, gás, feira no Mercadão da Saúde, remédio de pressão que eu tomo todo dia, pasta de dente, sabonete, essas coisas. Sobrariam 2.600, né? Dava para guardar um pouco, dava para viajar de vez em quando, dava para comprar uma roupa melhor. Mas não, porque eu pago o condomínio e o IPTU do apartamento deles. 1.800 por mês. Porque, mãe, a gente tá apertado esse mês, depois a gente acerta. Só que nunca acerta. Faz 3 anos que eles não pagam R$ 1 de condomínio. E tem mais. Eu pago metade da escola do Enzo, meu neto de 8 anos. 1.500 por mês. Porque, mãe, educação é investimento, a senhora quer que seu neto estude em escola pública? Então deixa eu fazer a conta para você. 4.800 que entram, menos 2.200 dos meus gastos,
Menos 1.800 do condomínio deles. Menos 1.500 da escola do Enzo. Quanto sobra? Menos R$ 700. Todo mês eu fico devendo R$ 700. Todo mês eu tiro da poupança que o Carlinhos deixou. Aquela que já tá quase acabando, aqueles R$ 23.000 que eram para ser pro meu futuro, para uma emergência, para um remédio caro se eu precisar. E tem mais uma coisa que dói mais do que tirar dinheiro da poupança. Tem uma coisa que dói no peito de um jeito que eu não sei nem explicar. O apartamento deles, aquele que eu dei de bandeja, aquele que eu e o Carlinhos suamos para pagar, poderia estar alugado por R$ 5.500 por mês. Eu consultei 3 imobiliárias. 5.500. Fácil. Apartamento reformado, mobiliado, em ótima localização. Então, na verdade, eu não tô perdendo só os 700 que eu tiro da poupança. Eu tô perdendo 5.500 de aluguel que eu não recebo. Mais 1.800 de condomínio que eu pago. Mais 1.500 da escola. R$ 8.800 por mês que eu dou pro meu filho. Em 8 anos, sabe quanto isso dá? R$ 844.800. Quase R$ 1 milhão que eu dei pro meu filho. Quase o valor do apartamento inteiro. E sabe o que eu ganhei em troca? Ser chamada de energia velha que estraga foto. Eu nunca reclamei, sabe? Nunca. Eu engolia os sapos, um atrás do outro. Quando a Bianca ligava pedindo para eu ir lá fazer almoço porque ela tinha compromisso de trabalho e não tinha tempo de cozinhar. Quando o Tiago pedia, só mais um dinheirinho, mãe, eu tô investindo num negócio que vai decolar. Quando o Enzo falava que não queria vir dormir na casa da vovó porque aqui não tinha Netflix na TV da sala e o Wi-Fi era ruim. Eu engolia, eu sorria, eu dizia que estava tudo bem, porque eu sou mãe, né? E mãe aguenta. Mãe entende, mãe perdoa, mas tem um limite. Tem uma hora que a gente cansa. Tem uma hora que a gente percebe que não é amor, é exploração. E a minha hora chegou no dia 20 de dezembro, uma segunda-feira, 5 dias antes do Natal. Era 12:20 quando eu liguei pro Tiago. Eu estava na cozinha, tinha acabado de tirar o Chester do freezer para descongelar. Aquele Chester de 5 quilos que eu tinha comprado no açougue do seu Armênio, R$ 180 que eu tirei da poupança, porque eu queria fazer uma ceia bonita, sabe? Eu queria que a gente tivesse um Natal em família, todos juntos, como era quando o Carlinhos era vivo. Oi, filho, eu falei quando ele atendeu. Tudo bem? Olha, eu comprei o Chester já. Vou fazer aquele arroz à grega que o Enzo gosta, e farofa, e a salada de maionese. Que horas vocês querem que eu chegue aí na véspera? Silêncio do outro lado. Mãe, ele falou, e já dava para perceber que a voz estava estranha, meio baixa, meio rápida. Olha, é que esse ano a gente tá meio apertado, sabe? A gente decidiu que não vai fazer nada. Vamos só pedir uma pizza, nós 3, e dormir cedo. É melhor você nem vir, tá perigoso sair à noite. Esses dias teve assalto aqui perto. Eu fiquei parada. O Chester estava ali na pia, pingando, descongelando. R$ 180, 5 quilos de carne. Mas filho, eu falei, eu já comprei tudo. E é Natal, a gente sempre passa junto. Mãe, esse ano não dá. A gente tá quebrado mesmo. Não tem dinheiro nem para fazer uma ceia direito. Fica aí, descansa, a senhora merece. A gente se vê depois, no ano novo. E ele desligou. Eu fiquei ali, segurando o telefone, olhando para o Chester, sentindo um aperto no peito. Um aperto daqueles que você sente quando você sabe que tem coisa errada, mas você não quer acreditar. Eu podia ter deixado para lá. Podia ter aceitado. Podia ter passado o Natal sozinha, comendo Chester com arroz à grega, assistindo filme antigo na Globo. Mas alguma coisa me cutucou. Alguma coisa me fez pegar o celular de novo e abrir o Instagram. Eu não tenho Instagram no meu nome. Eu tenho um perfil falso que eu criei faz uns 2 anos, quando eu percebi que a Bianca tinha me bloqueado do perfil verdadeiro dela. O perfil falso se chama Clara Decor. Tem foto de florzinha, 0 postagens, 50 seguidores aleatórios que eu fui adicionando para parecer real. E eu sigo a Bianca por ele. Eu sei que é errado. Eu sei que é coisa de mãe desesperada. Mas era o único jeito de eu saber o que estava acontecendo na vida do meu filho e do meu neto, já que eles não me contavam mais nada.
Abri o perfil dela. Abri os stories. E foi como levar um soco no estômago. Tinha story novo. Postado meia hora antes, mais ou menos na mesma hora que o Thiago tinha desligado na minha cara. A Bianca estava numa loja, uma dessas lojas chiques de decoração, cheia de coisa dourada e branca. Ela estava sorrindo para a câmera, segurando uns guardanapos de tecido dourado, aqueles que custam R$ 15 cada. E ela falava com aquela voz animada dela, aquela voz de quem está fazendo propaganda. Gente, olha que coisa mais linda! A ceia Golden Hour vai ser tudo! Finalmente convenci o maridom a cortar a lista de convidados. Chega de parente tóxico, chega de gente velha falando de doença e reclamando de dor nas costas. Esse ano é só a nossa vibe, gente bonita, gente que agrega, networking de verdade. Vai ter uns 20 convidados, tudo gente que tem a ver com a gente, sabe? E olha essa decoração que eu escolhi, tudo branco e dourado, minimalista, clean, perfeito para as fotos. O Thiago tá até brincando que virou fotógrafo oficial. E o menu? Ai, gente, eu tô montando um menu autoral, tudo finger food, nada de comida pesada de vó. Vai ser a virada de chave. Virada de chave. Comida pesada de vó. Gente velha que atrapalha. Eu sentei no chão da cozinha. Eu sentei e fiquei olhando para a tela. E eu vi mais stories. Ela mostrando a mesa já montada, com toalha branca, com velas douradas, com taças de cristal. Ela mostrando o cardápio escrito numa lousa. Tartar de salmão, crostine de brie com geleia de pimenta, carpaccio de filé mignon, risoto de limão siciliano, sorvete artesanal de pistache. Nada de Chester, nada de farofa, nada de arroz à grega. E no último story, ela tinha tirado foto de um papel dourado, daqueles de scrapbook, onde estava escrito à mão a lista de convidados. 20 nomes. Eu li todos. Reconheci alguns. Amigas influencers dela, uns empresários do bairro, um fotógrafo, uma blogueira de moda. O meu nome não estava. O nome da mãe do noivo não estava na lista de convidados da ceia de Natal. Porque eu sou energia velha. Porque eu estrago foto. Eu não chorei. Eu queria chorar. Mas não saiu lágrima. Saiu foi uma raiva. Uma raiva fria, daquelas que queimam por dentro, mas não estouram para fora. Eu levantei. Eu fui até o quarto. Eu abri a gaveta da cômoda onde eu guardo os documentos importantes. E eu peguei a pasta azul onde está a escritura do apartamento da Vila Mariana. Neuza Maria dos Santos. Meu nome. Proprietária única. Eu lembrei de uma coisa. Lembrei que faz 2 anos, um senhor chamado Armênio, dono de uma rede de açougues aqui da região, tinha me procurado querendo comprar o apartamento. O filho dele tinha casado e estava procurando um lugar legal para morar. Ele tinha oferecido R$ 900 mil à vista. Eu tinha recusado na hora. Não, seu Armênio. Obrigada. É o apartamento do meu filho. Ele mora lá. Será que a proposta ainda estava de pé? Eu fui até a bolsa. Peguei o cartão que ele tinha me dado. Açougue e churrascaria do Armênio. Tinha o celular dele escrito atrás com caneta azul, naquela letra grande de quem não enxerga bem de perto. Eu olhei para o relógio. 1h15 da tarde. Eu disquei. Tocou 3 vezes antes dele atender. Alô? Seu Armênio? Aqui é a dona Neuza, a senhora do apartamento da Vila Mariana. O senhor lembra de mim? Dona Neuza, claro que eu lembro. Como a senhora vai? Tudo bem? Tudo sim. Olha, o senhor ainda tem interesse no apartamento? Silêncio. Eu ouvi ele respirar fundo. Tenho sim, dona Neuza. Tenho muito interesse. Por quê? A senhora está pensando em vender? Tô. Mas tem uma condição. Pode falar. A proposta é 950 mil, à vista. E o senhor pega as chaves dia 24 de dezembro, 9 horas da noite. O apartamento vai estar decorado, mas é tudo seu. Menos os bens pessoais dos moradores atuais, que são 3 malas de roupa. O resto é meu e fica na venda. Outro silêncio. Dona Neuza, desculpa eu perguntar, mas os moradores atuais, eles sabem? Vão saber na hora da entrega da chave. É um presente de Natal. Ele deu uma risada baixa, daquelas que a gente dá quando entende a piada amarga. A senhora é mãe coragem, viu? Tá certo. Eu aceito.
Mas a senhora tem certeza? Não vai se arrepender? Eu olhei para o Chester na pia. R$ 180 descongelando. Comprado com dinheiro tirado de uma poupança que está acabando. Para uma ceia que não ia acontecer. Para uma família que tinha vergonha de mim. Tenho certeza. Pode preparar o dinheiro. Amanhã a gente vai no cartório. Eu desliguei. E eu sentei na cadeira da cozinha. E eu fiquei olhando para a parede. E você? O que você faria se descobrisse que seu próprio filho tem vergonha de você? Se descobrisse que você é boa só quando tá pagando conta, mas na hora da festa você é o estorvo? Eu sempre fui aquela mãe que dá tudo. Aquela que abre mão, que entende, que perdoa, que justifica. Mas tem limite. Tem uma hora que a gente cansa. E a minha hora tinha chegado. Na terça-feira, dia 21 de dezembro, eu acordei às 6 da manhã. Não dormi quase nada. Fiquei a noite toda repassando na cabeça o que eu ia fazer. Se estava certo, se eu estava sendo injusta, se eu ia me arrepender. Mas toda vez que eu pensava em desistir, eu lembrava da voz da Bianca no story. Chega de gente velha falando de doença. Eu lembrava da cara do Tiago me ligando para dizer que estava quebrado, enquanto a mulher dele comprava guardanapo de R$ 15 cada. Eu lembrei de todas as vezes que eu comi miúdo de frango no almoço para poder comprar o tênis de marca que o Enzo pediu. Todas as vezes que eu deixei de ir no salão, de fazer a unha, de comprar uma blusa nova para poder pagar o condomínio atrasado deles. Lembrei da vez que o Tiago me ligou, faz uns 3 anos, pedindo dinheiro para investir num negócio que ia decolar. R$ 5.000. Eu tirei da poupança. O negócio faliu em 2 meses. Ele nunca devolveu, nunca pediu desculpa. Lembrei do último aniversário dele, em março desse ano. Eu fui lá levar o bolo, aquele bolo de prestígio que ele gosta, que eu encomendei na confeitaria, R$ 120. A Bianca abriu a porta, pegou o bolo, disse, "Obrigada, sogra", e fechou a porta na minha cara. Nem me convidou para entrar, porque ela estava fazendo um almoço só para amigos próximos e eu ia destoar do clima. Lembrei de tudo. E a raiva voltou. Às 7h30 eu já estava pronta. Calcei o sapato baixo, peguei a bolsa, peguei a pasta azul com a escritura e desci os 3 lances de escada. O seu Armênio tinha marcado comigo no açougue dele, às 8. Ele mora num sobrado em cima do açougue, ali na Avenida do Cursino. Quando eu cheguei, ele já estava me esperando, sentado numa mesinha de plástico na calçada, tomando café com pão na chapa. "Dona Neuza", ele levantou, limpou a mão no guardanapo, me cumprimentou. "Senta aqui, quer um café?" "Quero sim, obrigada." Ele gritou para dentro. "Nair, traz mais um café para Dona Neuza!" A esposa dele, a Dona Nair, apareceu. Uma mulher baixinha, gordinha, de avental florido, sorriso largo. Ela trouxe o café numa xícara branca, cheia até a boca, com aquele cheiro bom de café passado na hora. "Bom dia, querida", ela me cumprimentou. "Ouvi dizer que a senhora vai vender o apartamento para o meu menino?" Eu assenti. Tomei um gole do café. Queimou a língua, mas era bom. "Vou. Já trouxe a escritura. A gente pode ir no cartório agora de manhã, se o senhor puder." O seu Armênio mexeu no café dele, pensativo. "Dona Neuza, eu não quero me meter onde não sou chamado. Mas a senhora tem certeza? O seu filho, ele sabe? Ele vai saber quando for a hora certa. E a senhora não vai se arrepender?" Eu olhei para ele. Eu olhei para Dona Nair. Eu vi gente simples, gente trabalhadora. Gente que acordava às 5 da manhã para abrir o açougue, que atendia cliente com sorriso, que juntou dinheiro a vida toda para dar para o filho uma casa própria. Gente que valorizava a família. Gente que não chamava a mãe de energia velha. "Não vou me arrepender, não", eu respondi. "E o senhor vai cuidar bem do apartamento?" Ele sorriu. "Vou sim. Meu filho e a nora vão adorar. É para eles." "Então tá bom. Vamos pro cartório." A gente foi no cartório do centro, aquele perto da Praça da Sé. O seu Armênio foi no carro dele, uma Hilux prata, e me deu carona. A gente chegou lá pelas 9h30. Tinha fila, mas não estava muito cheio porque era véspera de feriado e muita gente já tinha viajado. O tabelião,
Um senhor de óculos de grau grosso me cumprimentou. Dona Neuza, bom dia. Vim fazer a escritura de venda. Esse aqui é o comprador, senhor Armênio de Souza. Ele pediu os documentos: RG, CPF, comprovante de residência, escritura antiga do imóvel. Eu levei tudo. O apartamento estava quitado, sem dívida, sem penhora, nada. Limpinho. A senhora tem certeza da venda? O tabelião perguntou-me olhando por cima dos óculos. É irreversível depois que assinar. Tenho certeza. E os ocupantes do imóvel, eles sabem? Eu respirei fundo. Eles vão ser notificados hoje à tarde, por e-mail. É comodato verbal precário. Eles não pagam aluguel, não têm contrato formal. Eu tenho o direito de vender. O tabelião franziu a testa, mas não falou nada. Ele preparou a documentação, bateu tudo no computador, imprimiu as folhas, grampeou. Aqui, assinem aqui, aqui e aqui, e as iniciais em cada página. Eu peguei a caneta. Eu olhei para o papel. Escritura pública de compra e venda. Vendedora: Neuza Maria dos Santos. Compradora: Armênio de Souza. Valor: R$ 950 mil. R$ 950 mil. Forma de pagamento: à vista, por transferência bancária. Data de emissão na posse: 24 de dezembro de 2024, às 21h. Eu assinei. Minha mão não tremeu. O seu Armênio assinou também. Ele passou os dados da conta dele para o tabelião e o tabelião registrou que o dinheiro seria transferido no mesmo dia, até às 5 da tarde. Pronto, o tabelião disse, carimbando tudo. A venda está formalizada. O imóvel agora pertence ao senhor Armênio, mas a posse só será transferida no dia 24, às 9 da noite, conforme acordado. A senhora enviou a notificação de desocupação para os ocupantes? Vou enviar hoje, por e-mail. Perfeito. Então, tá tudo certo. Saímos do cartório. O seu Armênio me levou de volta para casa. No caminho, ele não falou muito. Só quando a gente estava chegando perto da minha rua, ele falou: Dona Neuza, eu não sei o que aconteceu entre a senhora e seu filho, mas eu tenho certeza de que a senhora não faria isso se não tivesse motivo. Eu olhei para a rua, para aquelas casas velhas, para aquelas calçadas quebradas, para aquela vida simples que era a minha. Tem motivo, sim, muito motivo. Ele parou o carro na frente do meu prédio. A senhora vai estar bem? Vou. Obrigada, seu Armênio. Eu desci do carro, subi os 3 lances de escada, entrei em casa, sentei no sofá, peguei o celular, abri o e-mail. Escrevi um e-mail para o Tiago. Assunto: notificação de venda de imóvel. Eu copiei o texto que a doutora Cláudia, uma advogada amiga minha do hospital, tinha me mandado por WhatsApp. Eu li 3 vezes. Eu sabia que ele não ia ler. O Tiago nunca lia e-mail. Ele nem sabia a senha do e-mail dele. Mas eu tinha cumprido a formalidade. Eu tinha avisado. Mandei o e-mail. Às 10h47 da manhã. Às 5h13 da tarde, o celular apitou. Notificação do banco. Transferência recebida: R$ 950 mil. Remetente: Armênio de Souza. R$ 950 mil na minha conta. Eu nunca tinha visto tanto dinheiro na vida. Eu fiquei olhando para a tela. Fiquei muito tempo. E eu senti uma coisa estranha. Não era felicidade. Não era alívio. Era tipo uma liberdade. Uma libertação. Eu não devia mais nada para ninguém. O apartamento não era mais meu, mas eu também não era mais refém dele. Na quarta-feira, dia 22, eu acordei e fui direto no banco. Paguei todas as contas atrasadas, todos os boletos de condomínio que eu tinha segurado, esperando ter dinheiro. Paguei tudo, R$ 3.800 de dívida que eu estava arrastando. Depois, eu fui na agência de viagens. Eu sempre quis conhecer Portugal, sempre. O Carlinhos prometia que um dia a gente ia, mas a gente nunca teve dinheiro. E depois ele morreu, e o sonho morreu junto. Comprei passagem para Lisboa. Ida dia 26 de dezembro. Volta dia 10 de janeiro. 15 dias. Hotel 3 estrelas no centro histórico. R$ 6.000, tudo incluso. Eu saí da agência de viagens com o voucher na mão, e eu sorri.
Sorri de verdade, pela primeira vez em muito tempo. Voltei para casa. Fiz comida, comi sozinha, assistindo TV. E eu não me senti solitária. Eu me senti em paz. À noite, eu abri o Instagram de novo. Clara Decor, espionando a Bianca. Ela tinha postado mais stories, mostrando as unhas feitas, esmaltadas de dourado, mostrando o cabelo novo, um ombré hair que deve ter custado uns R$ 300, mostrando as roupas que ia usar na ceia. Um vestido branco justo, de grife, com etiqueta ainda pendurada. R$ 1.200. E eu pensei, de onde vem esse dinheiro? Se eles estão quebrados, como é que ela faz unha de 300, cabelo de 300, compra vestido de 1.200? Aí eu lembrei. Lembrei que faz 3 meses que eles não pagam o condomínio do apartamento. R$ 5.400 atrasados que eu paguei ontem com o dinheiro da venda. 5.400. Unha 300, cabelo 300, vestido 1.200, guardanapo dourado 300, 20 unidades, velas importadas 200, decoração diversos 1.500. Total, 3.800. Sobra 1.600. Provavelmente gastaram com bebida e com o tal do menu autoral de finger food. Eles não estavam quebrados. Eles só não queriam gastar comigo. Preferiram gastar com Instagram, com likes, com comentários de gente que nem conhece eles de verdade. E eu, que dei R$ 844 mil em 8 anos, eu era a energia velha que estragava foto. Na quinta-feira, dia 23, eu fiz as malas para a viagem. 2 malas grandes, roupas, remédios, sapatos confortáveis. Eu ia embora para o aeroporto dia 26 bem cedo, voo às 9 da manhã. Eu não ia estar aqui para ver a cara deles quando descobrissem que tinham perdido tudo. Mas antes, eu ia estar lá na noite de Natal. Eu ia entregar a chave pessoalmente, porque eu precisava ver. Eu precisava olhar nos olhos deles e ver o exato momento em que eles percebessem que tinham acabado de perder R$ 950 mil por causa de uma ceia de Instagram. O seu Armênio me ligou de tarde. Dona Neuza, tudo certo pro amanhã? Tudo. A senhora tem certeza de que quer estar presente? Eu posso ir sozinho. A senhora não precisa passar por isso. Eu preciso sim. Eu preciso ver. Tá bom. Então nos vemos lá às 9 da noite. Eu vou levar minha mulher e meus filhos. A gente vai entrar, pegar a chave e pronto. A senhora quer que a gente chegue de forma discreta? Eu pensei. Eu pensei muito. Não. Chega de forma bem visível. Chega com a família toda. Chega com alegria. Porque é a casa nova de vocês. Vocês merecem. Ele riu. A senhora é demais, viu, dona Neuza? Eu espero que um dia seu filho entenda o presente que a senhora deu para ele. Que presente? O presente de aprender que amor de mãe não é eterno quando vem acompanhado de desrespeito. Eu desliguei. E eu concordei com ele. Eu tinha dado muitos presentes para o Tiago ao longo da vida. Bicicleta quando ele tinha 7 anos. Videogame quando ele tinha 12. Computador quando ele entrou na faculdade. Carro usado quando ele se formou. Mas esse ia ser o maior presente de todos. O presente da consequência. Véspera de Natal. 24 de dezembro de 2024. Sexta-feira. Eu acordei às 5:30 da manhã. Não tinha conseguido dormir direito. Toda hora eu acordava, olhava para o teto e ficava pensando se eu estava fazendo a coisa certa. Será que eu estava sendo cruel demais? Será que eu estava exagerando? Será que uma mãe de verdade não perdoaria, não engolia mais esse sapo, não dava mais uma chance? Mas aí eu lembrava da voz da Bianca. Gente velha que atrapalha as fotos. Eu lembrava do Tiago mentindo na minha cara, dizendo que estava quebrado, enquanto a mulher dele gastava milhares em futilidade. Eu lembrava de 8 anos morando num apartamento com infiltração, subindo escada com sacola de feira pesada, sentindo o joelho doer, enquanto eles viviam num apartamento de R$ 1.200.000 como se fosse deles. E a dúvida passava. Levantei, tomei banho demorado, lavei o cabelo, passei meu creme baratinho do mercado. Me olhei no espelho embaçado do banheiro. 64 anos, cabelo grisalho, que eu não pinto porque tintura é cara.
rugas ao redor dos olhos, marca de quem viveu, de quem trabalhou, de quem cansou, corpo que já não é o mesmo, barriga que cresceu depois da menopausa, braços que ficaram moles, energia velha. Eu sorri pro espelho, um sorriso amargo. Energia velha que vai dar uma lição neles. Eu falei em voz alta, só pra mim mesma. Sequei o cabelo, passei maquiagem leve, coloquei minha roupa mais bonita, aquela calça preta social que eu comprei no brechó da igreja, R$ 15, e a blusa de seda azul marinho que era da época que o Carlinhos era vivo. Calcei a sapatilha preta, a única que eu tenho que não tá gasta nas pontas. Me olhei no espelho de novo. Não tava elegante, não tava chique, mas tava digna. Peguei a bolsa. Conferi 3 vezes se a chave tetra do apartamento da Vila Mariana tava lá dentro. Tava. Aquela chave que eu nunca tinha entregado, que eu sempre guardei, caso precisasse ir lá resolver alguma coisa de emergência. A chave que era minha. A chave do meu apartamento. Do apartamento que não era mais meu, mas que ainda ia ser meu por mais algumas horas. Saí de casa às 7 da manhã. Desci os 3 lances de escada devagar, segurando no corrimão, porque o joelho estava doendo mais que o normal. Nervosismo, eu acho. Fui até a padaria do seu Zé, aquela que abre às 6. Comprei pão francês quentinho, manteiga e um café. Sentei numa mesinha de plástico na calçada, junto com os pedreiros que estavam indo para o trabalho e os motoristas de ônibus que estavam terminando o turno da noite. Gente simples, gente trabalhadora, gente que não tinha vergonha da própria mãe. Comi devagar, bebi o café olhando para o movimento da rua. As lojas começando a abrir, as pessoas correndo para comprar presentes de última hora. O cheiro de panetone saindo das padarias. O som de música natalina tocando nos alto-falantes pendurados nos postes. Era Natal. E eu estava prestes a destruir o Natal do meu próprio filho. Será que eu estava errada? Meu celular vibrou. Mensagem no WhatsApp. Era do Tiago. Meu coração pulou. Eu pensei, será que ele leu o e-mail? Será que ele descobriu? Será que ele vai me ligar desesperado, vai pedir perdão, vai dizer que foi tudo engano, que a Bianca que inventou essa história de não fazer ceia, que ele queria sim que eu fosse? Abri a mensagem. Mãe, Feliz Natal. Tá tudo bem aí? Nós vamos passar o dia quiet, mas te amo. Ano que vem a gente se vê mais. BJs. Quiet. Ele escreveu quiet. Em inglês. Meu filho, que mal terminou a faculdade, que nunca viajou para fora do Brasil, escrevendo quiet para parecer chique. Te amo, mas não te convidei para ceia. Te amo, mas tenho vergonha de você. Te amo, mas só quando você abre a carteira. Eu não respondi. Só visualizei. E tranquei o celular. Terminei o café. Paguei os R$ 4 pro seu Zé. Voltei para casa. O dia passou devagar. Muito devagar. Eu tentei assistir TV, mas não conseguia prestar atenção. Tentei ler um livro, mas as letras embaralhavam na minha frente. Tentei limpar a casa, mas não tinha nada para limpar. Eu tinha limpado tudo ontem. Fiquei só sentada no sofá, olhando para o relógio. Olhando as horas passarem. 12:00, 1 da tarde, 2, 3. A cada hora que passava, meu estômago apertava mais. Às 4 da tarde, eu abri o Instagram de novo. Não resisti. A Bianca tinha postado foto da mesa pronta. Era bonita, eu tinha que admitir. Toalha branca impecável, sem uma ruga. Pratos brancos com borda dourada. Taças de cristal altas. Velas douradas, umas 20, todas acesas. Arranjos de flores brancas no centro. Guardanapos de tecido dobrados em formato de cisne. Parecia revista de decoração. A legenda dizia: quando você coloca amor e dedicação, o resultado é mágico. Ceia Golden Hour Loading. Às 20h começam a chegar os convidados. Não vejo a hora de brindar com vocês, pessoas que fazem minha vida mais leve e mais bonita. Gratidão por mais um ano cercada de gente boa. Gente boa. A sogra que pagou R$ 844 mil em 8 anos não era gente boa. Era gente velha. Gente que atrapalhava. Eu fechei o aplicativo. Eu não ia olhar mais. Não precisava. Eu já sabia tudo o que eu precisava saber. Às 7 da noite, o seu Armênio me ligou.
Dona Neuza, a gente tá saindo daqui. Eu, a Nair, os 3 meninos, a Nora e até os cachorros. A gente vai levar uma caixa de isopor com cerveja e uns espetinhos. A senhora tem certeza de que tá tudo certo? Tenho. Nos vemos lá às 9. A senhora vai de Uber? Vou. Já tá agendado para sair daqui às 8h30. Tá bom. Qualquer coisa, me liga. E Dona Neuza? Sim? A senhora é uma mulher de coragem. Independente do que acontecer hoje, eu tenho muito respeito pela senhora. Eu agradeci e desliguei. Coragem. Ele tinha me chamado de corajosa. Eu não me sentia corajosa. Eu me sentia cansada. Eu me sentia velha. Eu me sentia pequena. Mas eu me sentia certa. Às 8h20, eu desci de casa. O Uber já estava me esperando. Um Fiat Argo cinza com um motorista jovem, uns 30 anos, que me cumprimentou educado. Boa noite, Dona Neuza. Vila Mariana, né? Entrei no banco de trás. Coloquei o cinto. Segurei a bolsa no colo. Dentro dela, a chave Tetra. A chave que eu nunca tinha entregado. O trânsito estava tranquilo. Véspera de Natal, a maioria das pessoas já estava em casa, reunida com a família. A gente passou pela Avenida do Cursino, pela Domingos de Moraes, pela Jabaquara. As ruas decoradas com luzes de Natal. Papai Noel inflável nos portões das casas. Crianças correndo na calçada com roupa nova. Famílias felizes. A senhora vai passar o Natal com a família? O motorista perguntou, olhando pelo retrovisor. Vou sim, com a família. Mentira. Mas não era mentira completa. Eu ia ver meu filho, meu neto, minha nora. Tecnicamente, era família. Chegamos na Vila Mariana às 8h53. Eu pedi para o motorista parar 2 casas antes do prédio. Pode me deixar aqui mesmo. A senhora tem certeza? Eu posso parar na frente. Tenho. Obrigada. Desci do carro. O motorista arrancou. E eu fiquei ali, parada na calçada, olhando para o prédio. Meu prédio. O prédio que eu e o Carlinhos compramos na planta. O prédio onde a gente sonhou morar para sempre, criar o Tiago, ver os netos crescerem. Mas a vida não saiu como a gente planejou. O prédio era bonito. 8 andares, fachada bege, portaria com porteiro, jardim na frente. O apartamento do Tiago ficava no 5º andar, de frente para a rua. Dava para ver a janela da sala. Tava iluminada. Dava para ver as velhinhas douradas brilhando lá dentro, mesmo de longe. Dava para ouvir a música baixinha, aquela música de lounge chique que eles gostavam. A festa já tinha começado. Eu olhei para o relógio do celular. 8h57. Os convidados já deviam estar chegando. Eu atravessei a rua. Fiquei embaixo de uma árvore, na sombra, onde ninguém me veria se olhasse pela janela. E eu esperei. Às 9h02, uma BMW preta parou em frente ao prédio. Desceu um casal. Ela de vestido curto vermelho e salto alto. Ele de camisa social branca e calça jeans. Ela estava rindo, mostrando o celular para ele. Eles entraram no prédio. O porteiro cumprimentou, anotou alguma coisa na prancheta e liberou. Às 9h06, chegou um Audi cinza. Mais 2 pessoas. Uma mulher loira, magrinha, daquelas que faz personal todo dia, e um homem de barba com relógio grande no pulso. Eles também entraram. Às 9h11, mais 2 carros. Mais gente bonita, mais gente cheirosa, mais gente da vibe. Eu fiquei olhando. E pensando, será que algum deles sabe que está entrando num apartamento que não pertence aos donos da festa? Será que algum deles sabe que a dona verdadeira do apartamento foi proibida de entrar porque estraga as fotos? Às 9h15, chegou a Hilux prata do seu Armênio. Ele estacionou na vaga de visitante. Desligou o motor. E começou a descer todo mundo. Primeiro ele. Camisa xadrez, calça jeans desbotada, chinelo de dedo. Depois a dona Nair, de vestido floral colorido, daqueles de tecido bem simples e sandália rasteirinha. Depois os 3 filhos, 2 rapazes na casa dos 20 e poucos anos e uma moça, todos de bermuda e camiseta, todo mundo rindo alto, conversando alto. Depois a nora, uma moça gordinha e simpática, segurando um bebê no colo. E por último, 2 vira-latas médios, um caramelo e um pretinho, ambos de coleira.
O seu Armênio abriu o porta-malas. Tirou uma caixa de isopor azul grande. Tirou uma sacola plástica com pão. Outro com refrigerante. Era uma família normal. Uma família barulhenta. Uma família simples. Uma família real. Eu saí debaixo da árvore. Atravessei a rua. Seu Armênio. Ele virou. Me viu. Sorriu. Dona Neuza. A senhora chegou. Tá preparada? Tô. A dona Nair veio até mim. Me abraçou apertado, daqueles abraços de quem não te conhece, mas já gosta de você. Oi, querida. Vai ficar tudo bem. A gente tá aqui com a senhora. Os filhos me cumprimentaram. A nora me deu um beijo no rosto, segurando o bebê com um braço só. Os cachorros pularam em mim, lambendo minha mão. Gente boa, gente simples, gente que não tinha vergonha de ninguém. Vamos? O seu Armênio perguntou. Eu respirei fundo. Segurei firme a alça da bolsa. Vamos. A gente entrou no prédio. O porteiro, um rapaz novo que eu não conhecia, deve ser novo no trabalho, olhou pra gente com aquela cara de quem não entendeu nada. Boa noite. Vocês vão pra qual apartamento? O seu Armênio sorriu largo. 503. Meu apartamento. Acabei de comprar. Vim trazer a família pra conhecer. O porteiro franziu a testa. Mas no 503 mora o senhor Tiago e... Morava, eu interrompi. O apartamento foi vendido. Eu sou a proprietária. Era. Agora é do seu Armênio. A escritura tá registrada em cartório. Se quiser, eu mostro. Tirei da bolsa uma cópia da escritura que o tabelião tinha me dado. O porteiro pegou. Leu. Olhou para mim. Olhou para o seu Armênio. Olhou de novo para o papel. Mas... O senhor Tiago tá fazendo uma festa agora lá em cima. Eu sei, eu disse. Por isso a gente veio, para entregar a chave. O porteiro abriu a boca, fechou, abriu de novo. Não sabia o que dizer. Olha, eu não sei se eu posso deixar vocês subirem. Isso vai dar problema. O seu Armênio colocou a mão no ombro dele. Amigável. Rapaz, a gente não vai fazer bagunça. Só vamos subir, eu vou apresentar a documentação pro atual ocupante e pronto. Tá tudo dentro da lei. O porteiro ainda estava em dúvida, mas ele olhou para a escritura de novo, olhou para mim, e deve ter visto alguma coisa no meu rosto, alguma determinação, alguma dor, sei lá. Porque ele suspirou e devolveu o papel. Tá, mas qualquer problema, eu chamo a polícia. Não vai ter problema, eu garanti. Mentira de novo. Ia ter muito problema. A gente subiu pelo elevador. Não cabia todo mundo, então a gente foi em 2 levas. Primeiro eu, o seu Armênio, a dona Nair e os cachorros. Depois, os filhos, a nora e o bebê. O elevador era espelhado. Eu me vi refletida. Eu, no meio daquela gente toda. Eu, com minha roupa de brechó. Eu, com meu cabelo grisalho. Eu, com minhas rugas. Energia velha. O elevador parou no 5º andar. A porta se abriu. Dava para ouvir a música. Aquela música instrumental chique, com violino e piano. Dava para ouvir as vozes, as risadas, o tilintar de taças. A festa estava boa. A porta do apartamento 503 estava entreaberta. Deve ser para facilitar a entrada dos convidados. Eu olhei para o seu Armênio. Ele olhou para mim. A senhora tem certeza? Eu peguei a chave tetra na bolsa. Segurei ela na mão. Tenho. E eu empurrei a porta. A porta se abriu completamente e tudo parou. A música continuava tocando, mas as conversas pararam. As risadas pararam. Todo mundo virou para olhar para a porta. 20 pessoas, todas lindas, todas cheirosas, todas de roupa cara, todas segurando taças de espumante, todas olhando para a gente. Para o seu Armênio de camisa xadrez e chinelo, para a dona Nair de vestido simples, para os filhos de bermuda, para os cachorros, para a caixa de isopor azul, para mim. E no centro da sala, ao lado da mesa linda, toda branca e dourada, estava a Bianca. Ela estava de vestido branco justo, aquele de R$ 1.200, cabelo escovado perfeito, maquiagem impecável, colar dourado no pescoço. Ela estava segurando uma taça de espumante, congelada no meio de um brinde que ela ia fazer. Ela me viu, e a cara dela mudou. De sorriso para confusão. De confusão para irritação. Dona Neuza? O quê?
O que a senhora está fazendo aqui? Eu entrei. O seu Armênio entrou atrás de mim. A dona Nair. Os filhos. Todo mundo entrou. Os cachorros correram pela sala farejando. Boa noite, Bianca, eu falei. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Feliz Natal. Ela colocou a taça na mesa. Veio até mim. Puxou meu braço, tentando me levar para o corredor, longe dos convidados. Dona Neuza, a senhora não pode estar aqui. Eu falei pro Tiago que a gente não ia fazer nada. A senhora não foi convidada. A senhora tá me fazendo passar vergonha na frente dos meus amigos. Seus amigos? Eu repeti. Seus amigos. E eu sou o quê? Eu sou a sua vergonha, né? A energia velha que estraga as fotos. Ela ficou branca, branca que nem o vestido. A senhora viu o story? Vi tudo. E vim trazer um presente de Natal. Puxei a chave tetra da bolsa. Segurei ela no alto, para todo mundo ver. Essa é a chave desse apartamento. Do meu apartamento. Do apartamento que eu e meu marido compramos, pagamos e deixamos vocês morarem de graça por 8 anos. 844 mil reais que eu deixei de ganhar. 844 mil reais que eu dei para vocês. E vocês me pagaram me chamando de energia velha e me proibindo de vir na ceia de Natal. A sala estava em silêncio absoluto. Ninguém se mexia. Ninguém respirava. O Tiago apareceu da cozinha. Ele estava com um avental, segurando uma travessa. Quando ele me viu, largou a travessa na bancada e veio correndo. Mãe! Mãe! O que você está fazendo aqui? Eu falei para a senhora não vir. Eu sei o que você falou. Você falou que estava quebrado, que ia comer pizza. Mas eu vejo que a pizza tá bem cara, com tartar de salmão e carpaccio. Ele olhou para os convidados. Olhou para Bianca. Olhou para mim. Mãe, vamos conversar lá fora. Por favor, a senhora tá fazendo cena. Não, a gente vai conversar aqui, na frente de todo mundo. Porque eu quero que todo mundo saiba quem vocês são de verdade. Ergui a chave de novo. Eu vim entregar a chave do apartamento que eu vendi anteontem em cartório, com escritura registrada. O novo dono é esse senhor aqui. Apontei para o seu Armênio. Seu Armênio, dono do açougue da Avenida do Cursino. Ele pagou 950 mil reais à vista pelo apartamento. E a posse é agora. 9 da noite do dia 24 de dezembro de 2024. O Tiago ficou branco. Mais branco que a Bianca. Mais branco que a toalha da mesa. Mãe, a senhora tá brincando. Não tô, aqui. Tirei da bolsa a cópia da escritura. Entreguei para ele. Lê, tá tudo registrado. O apartamento é dele agora. Vocês têm que sair. Ele pegou o papel com as mãos tremendo. Leu de novo, olhou para mim. Mãe, a senhora não pode fazer isso. Isso aqui é a nossa casa. Não é, nunca foi. Era a minha casa, que eu emprestei. E agora eu vendi. A Bianca soltou um grito agudo, histérico. A senhora tá louca. A senhora vendeu nossa casa. A senhora tá completamente louca. Tiago, faz alguma coisa. Liga pra polícia. Isso é crime. Invasão de propriedade. O seu Armênio deu um passo à frente. Calmo. Mocinha, com todo respeito, mas quem tá invadindo propriedade são vocês. Esse apartamento agora é meu. Tenho a escritura. Tenho o registro. Vocês moram aqui sem pagar aluguel. Isso se chama comodato precário. A dona anterior tinha o direito de vender quando ela quisesse. E ela vendeu. Então, ou vocês saem por bem, ou eu chamo a polícia e vocês saem por mal. Um dos convidados, aquele homem de barba e relógio caro, levantou. Gente, eu acho melhor eu ir embora. Isso aqui não é da minha conta. E ele saiu. E atrás dele, outra pessoa. E outra. E outra. Em 5 minutos, metade dos convidados já tinha ido embora. Ninguém queria ficar para ver o barraco. Ninguém queria se associar com gente que morava em apartamento roubado, que explorava a própria mãe, que fingia ser rico nas redes sociais, mas não tinha onde cair morto. A Bianca estava sentada no chão, chorando, soluçando, gritando. Eu não acredito! Minha festa, minha ceia, tudo arruinado! Tiago, faz alguma coisa! Mas o Tiago não fazia nada.
Ele estava parado, segurando a escritura, olhando para o papel, em choque. O seu armênio colocou a caixa de isopor em cima da mesa bonita, no meio das velas douradas e dos arranjos de flores brancas. Dona Nair, bota aí os espetinhos, vamos cear. Afinal, é Natal. A Dona Nair abriu a caixa, começou a tirar os espetinhos de carne. Os filhos pegaram refrigerante da sacola. Sentaram nas cadeiras. Os cachorros se deitaram no tapete persa da sala. Era surreal. De um lado, a festa chique destruída. Do outro, uma família simples se preparando para cear. Eu olhei para o Tiago. Filho, eu mandei um e-mail para você dia 22 avisando da venda. Você não leu. Você nunca lê nada. Você nunca prestou atenção em nada que eu falei. Vocês têm 1 hora para pegar as roupas e os documentos de vocês e sair. Os móveis ficam. Os eletrodomésticos ficam. Tudo fica. Tá no contrato de venda. Mãe, por favor. Ele se ajoelhou na minha frente. Ajoelhou mesmo, ali no meio da sala, na frente de quem tinha sobrado de convidado. Mãe, eu sei que a gente errou. Eu sei que eu errei. Mas a senhora não pode fazer isso. A gente não tem para onde ir. É Natal. Eu sei que é Natal. Por isso mesmo eu vim hoje, para vocês aprenderem o significado do Natal. Família, amor, respeito, coisa que vocês esqueceram. Mãe, eu te amo. Eu amo a senhora. Eu olhei nos olhos dele. Olhei bem fundo. Procurei sinceridade. Procurei arrependimento. Procurei amor de verdade. Mas tudo que eu vi foi desespero. Desespero de quem perdeu o apartamento. Desespero de quem perdeu o conforto. Desespero de quem não sabia mais como ia fingir ser rico no Instagram. Não era amor por mim. Era amor pelo que eu representava. Pelo que eu dava. Tiago, eu falei, e minha voz saiu cansada. Se você me amasse de verdade, você não teria deixado sua mulher me chamar de energia velha. Se você me amasse de verdade, você não teria mentido para mim dizendo que estava quebrado enquanto ela gastava milhares numa festa. Se você me amasse de verdade, você teria me convidado para a ceia. Mesmo que fosse só eu, você e o Enzo, comendo pizza. Mas você não me convidou, porque você tem vergonha de mim. Não é verdade. É sim, eu sei que é. E tudo bem. Eu também tenho vergonha. Vergonha de ter criado um filho que acha que mãe é banco. Vergonha de ter deixado isso acontecer por tanto tempo. Eu me virei para o seu armênio. A chave. Entreguei para ele a chave tetra. O apartamento é seu. Seja feliz. Ele pegou a chave. Me deu um abraço apertado, daqueles que acolhe. Obrigado, dona Neuza. A senhora é uma mulher de fibra. Eu me virei para sair, mas antes eu parei. Olhei para o Enzo, meu neto, que estava sentado num cantinho da sala, segurando o videogame, com os olhos arregalados, sem entender nada. Enzo, eu me aproximei dele, me abaixei na altura dele. Vó te ama muito. Lembra disso sempre. Mas vó não podia mais deixar seu pai e sua mãe me tratarem mal. Quando você crescer, você vai entender. Tá bom? Ele assentiu com os olhos cheios de lágrima. Eu beijei a testa dele. Me levantei e saí. Saí do apartamento, saí do prédio, saí da Vila Mariana. Peguei um Uber para casa e no caminho todo eu não chorei. Eu só senti um vazio enorme, mas também uma leveza. Eu não devia mais nada para ninguém. Quando cheguei em casa, era quase 11 da noite. Eu deitei no sofá, peguei o controle remoto, liguei a TV. Tava passando O Alto da Compadecida na Globo. Eu assisti, ri das piadas que eu já conhecia de cor. Comi um pedaço de bolo que tinha sobrado do café da manhã. Tomei água. E às 00:30, quando começaram os fogos, eu abri a janela. Olhei para o céu. Vi as luzes coloridas explodindo. Feliz Natal, Carlinhos. Eu sussurrei. Eu acho que você ia entender. Eu acho que você ia me apoiar. Meu celular vibrou. Mensagem. Não era do Tiago, era da Dona Nair. Dona Neuza, estamos todos aqui jantando. A comida da Bianca é chique, mas não enche a barriga. Nosso espetinho é melhor. A senhora fez a coisa certa. Deus abençoe. Feliz Natal. E tinha uma foto.
A família toda sentada na sala, comendo espetinho, bebendo refrigerante, sorrindo. Os cachorros deitados no tapete, o bebê no colo da mãe. Uma família de verdade, uma família feliz. Eu sorri e, finalmente, eu chorei. Mas não era choro de tristeza, era choro de alívio. Eu acordei no dia 25 de dezembro, dia de Natal, com o sol entrando pela janela do quarto e batendo no meu rosto. Olhei para o relógio. 10h20 da manhã. Eu tinha dormido quase 10 horas seguidas. Não lembrava da última vez que eu tinha dormido tanto assim. Normalmente eu acordava às 6, 6h30 no máximo, com o corpo doendo, com a cabeça cheia de preocupação, pensando em conta para pagar, em dinheiro que eu não tinha. Mas naquela manhã eu acordei descansada. Me levantei devagar. Fui até a cozinha. Fiz café. Aquele café simples, de coador de pano, com pó baratinho do mercado, mas estava gostoso. Fritei um ovo. Esquentei o pão de ontem na frigideira. Sentei na mesinha da cozinha sozinha e comi olhando pela janela. Lá fora, algumas crianças brincavam na rua com os brinquedos novos que tinham ganhado. Uma menininha de bicicleta rosa, um menino com uma bola de futebol, risadas, gritos de alegria. Natal. Meu celular estava em cima da mesa, em silencioso, mas eu via a tela acender de vez em quando. Notificações. Muitas notificações. Eu sabia quem era, mas eu não queria olhar ainda. Não estava pronta. Terminei o café, lavei a louça, tomei banho demorado. Me vesti com roupa confortável, aquela calça de moletom velha e a camiseta larga que era do Carlinhos. Sentei no sofá, respirei fundo, peguei o celular. 53 mensagens no WhatsApp, 29 ligações perdidas, 12 mensagens no SMS, todas do Tiago. Comecei a ler, pela ordem cronológica, desde a primeira, que tinha chegado às 23h42 da noite de ontem. Mãe, atende o telefone, por favor. Mãe, a gente precisa conversar. Isso não pode ficar assim. Mãe, eu sei que eu errei, mas a senhora exagerou. A senhora humilhou a gente na frente de todo mundo. A Bianca tá passando muito mal. Ela teve uma crise de ansiedade, tive que dar remédio para ela. Isso é culpa sua. A gente tá num hotel barato, o Enzo tá chorando. Ele não entende o que aconteceu. Como você explica isso pro seu neto? Você destruiu a nossa família. Feliz Natal para você também. Mãe, me liga. Por favor, vamos resolver isso. Eu sei que dá tempo de cancelar a venda. Eu conversei com um advogado. Ele disse que a venda pode ser anulada. Você vendeu um imóvel onde tinha gente morando sem dar prazo de desocupação adequado. Isso é ilegal. Me responde. Pelo menos me responde. As mensagens iam ficando cada vez mais desesperadas, cada vez mais raivosas, alternando entre pedido de desculpas e acusação, entre súplica e ameaça. A última mensagem tinha chegado às 2h15 da madrugada. Eu nunca vou te perdoar. Você deixou de ser minha mãe. Eu li aquela mensagem 3 vezes. Você deixou de ser minha mãe. E sabe o que eu senti? Nada. Não senti dor. Não senti culpa. Não senti vontade de ligar para ele correndo, pedindo desculpas, desfazendo tudo. Eu só senti cansaço. Cansaço daquele filho que só lembrava que eu era mãe quando ele precisava de alguma coisa. Que só me amava quando eu abria a carteira. Que só me respeitava quando eu estava pagando as contas dele. Bloqueei o número dele. Bloqueei o número da Bianca também, por garantia. E eu fiquei ali, sentada no sofá, no silêncio do meu apartamento pequeno, sozinha, no dia de Natal. Mas não me sentia sozinha. Me sentia livre. Meu celular tocou. Um número desconhecido. Eu ia ignorar, mas alguma coisa me fez atender. Alô? Dona Neuza? Aqui é a doutora Cláudia, a advogada. Lembra de mim? Lembrava. A doutora Cláudia tinha sido colega do Carlinhos no sindicato. Uma mulher competente, inteligente, que tinha me ajudado com a papelada da pensão quando ele morreu. Lembro sim. Oi, doutora. Feliz Natal. Feliz Natal, querida. Olha, eu tô ligando porque o seu filho me procurou hoje de manhã. Ele tá querendo entrar com uma ação para anular a venda do apartamento.
Meu estômago apertou. E dá para anular? Não, não dá. Eu já expliquei para ele. O apartamento estava no seu nome. Você tinha pleno direito de vender. Eles moravam lá, em comodato verbal, sem contrato formal, sem pagar aluguel. Você até mandou notificação por e-mail, o que já é mais do que você era obrigada a fazer. A venda está registrada em cartório, o dinheiro já foi transferido, a posse já foi entregue. Não tem como reverter. Eu respirei fundo, aliviada. Ele falou alguma coisa? Falou muita coisa. Disse que você é cruel, que você destruiu a família, que você fez isso porque é egoísta e ressentida. Mas eu deixei claro para ele que, do ponto de vista jurídico, você não fez nada errado. E do ponto de vista moral, bem, eu não julgo, mas eu entendo. Obrigada, doutora. Dona Neuza, posso te dar um conselho? Pode. Mantenha o bloqueio, não atende ligação, não responde mensagem, pelo menos por uns meses. Deixa a poeira baixar. Deixa ele sentir o que é ter que trabalhar de verdade, pagar aluguel, ser responsável. Só assim ele vai entender o tamanho do que ele perdeu. E eu não tô falando do apartamento, tô falando de você. Eu agradeci de novo. Desliguei. E pela primeira vez desde ontem à noite, eu sorri. Passei o resto do dia 25 assistindo televisão, comendo as sobras que eu tinha na geladeira, descansando. Não fiz nada produtivo. Não limpei a casa, não lavei roupa, não cozinhei. Eu só existi, quieta, em paz. No dia 26, sábado, eu acordei às 7 da manhã. O voo para Lisboa era às 9. O aeroporto ficava longe. Eu precisava sair de casa às 7:30 no máximo. Coloquei a roupa de viagem. Calcei o tênis confortável. Peguei as 2 malas que eu tinha preparado. Fechei o apartamento. Desci as escadas pela última vez antes da viagem. Chamei um Uber. Quando o carro chegou, uma van espaçosa para caber as malas, eu entrei e disse para o motorista: Aeroporto de Guarulhos, por favor, Terminal 3. Ele colocou o endereço no GPS e a gente saiu. No caminho, eu olhei pela janela. São Paulo acordando. Gente correndo para trabalhar, mesmo no dia seguinte do Natal. Lojas abrindo. Ônibus lotados, a vida seguindo. Minha vida também ia seguir, mas numa direção diferente. Chegamos no aeroporto às 8:15. Eu paguei a corrida. Agradeci, desci com as malas. Entrei no terminal. Era a primeira vez que eu ia viajar para fora do Brasil. Primeira vez que eu ia andar de avião internacional. Primeira vez que eu ia fazer alguma coisa só para mim, sem pensar em filho, em neto, em ninguém. Eu estava nervosa. Mas estava animada também. Fiz o check-in. Despachei as malas. Passei pela imigração. O agente olhou meu passaporte, meu bilhete, me fez umas perguntas de rotina. Para onde eu ia? Por quanto tempo? Se eu estava viajando sozinha. Sozinha, sim, eu respondi, pela primeira vez na vida. Ele sorriu. Carimbou o passaporte. Boa viagem. Fui para a sala de embarque. Sentei numa cadeira perto da janela, olhando para os aviões decolando e pousando. Gigantes de metal levantando voo, sumindo no céu. Meu celular vibrou. Uma mensagem, de um número que eu não conhecia. Abri. Mãe, sou eu, Tiago. Peguei o telefone emprestado de um amigo. Só queria falar uma coisa. A Bianca me deixou. Ela disse que não aguenta mais viver como pobre. Pegou o Enzo e foi para casa da mãe dela. Vai entrar com pedido de divórcio. E eu tô sozinho. Num hotel barato, sem dinheiro, sem casa, sem família. Feliz agora? Conseguiu o que queria? Eu li a mensagem. Li de novo. Conseguiu o que queria? Não. Eu não queria isso. Eu nunca quis que ele sofresse. Eu só queria que ele me respeitasse, que ele me valorizasse, que ele me amasse de verdade, não só quando eu era útil. Mas eu também não ia salvar ele dessa vez. Não ia transferir dinheiro, não ia pagar hotel, não ia oferecer meu sofá, porque ele precisava aprender. Aprender do jeito mais difícil. Aprender que ação tem consequência, que explorar tem preço, que amor de mãe é grande, mas não é infinito quando vem acompanhado de desrespeito. Eu não respondi à mensagem. Bloqueei o número também. E desliguei o celular,
Chamaram meu voo. Embarque no portão 23. Voo TAP 095 com destino a Lisboa. Eu levantei, peguei a mochila, caminhei até o portão, entreguei o bilhete para a comissária, entrei no avião. Meu assento era perto da janela, classe econômica. Mas para mim era luxo, porque era meu, pago com meu dinheiro, conquistado pela minha coragem. Sentei, coloquei o cinto, olhei pela janela. O avião começou a se movimentar, taxiou pela pista, acelerou, levantou o voo. E São Paulo ficou pequena lá embaixo. As luzes, as casas, os prédios, tudo diminuindo até sumir nas nuvens. Eu fechei os olhos, encostei a cabeça no assento e respirei fundo, livre. Os 15 dias em Lisboa foram os melhores dias da minha vida. Eu andei pelas ruas de paralelepípedo do bairro de Alfama. Subi ladeiras íngremes que faziam meu joelho doer, mas que valiam a pena pela vista lá de cima. Comi pastel de Belém quentinho, saído do forno com canela e açúcar polvilhado. Tomei vinho verde num restaurante pequeno com toalha xadrez e azulejos antigos nas paredes. Visitei o castelo de São Jorge, a Torre de Belém, o mosteiro dos Jerônimos. Andei de elétrico amarelo, aqueles antigos que chacoalham nas curvas. Sentei em bancos de praça só vendo gente passar. Li livros que eu tinha comprado antes de viajar. Tirei fotos, muitas fotos, de prédios, de ruas, do Rio Tejo, de pombos na praça. E de mim, selfies sorridentes. Eu, com cabelo grisalho ao vento. Eu, com rugas ao redor dos olhos. Eu, com 64 anos. Eu, feliz. Postei algumas no meu Instagram verdadeiro. Aquele que eu quase não usava. Aquele que tinha 52 seguidores, a maioria colegas antigas do hospital. As colegas comentaram: "Que lindas as fotos, Neuza! Você tá radiante, aproveita muito!" Eu agradeci cada comentário e me senti vista, me senti valorizada, por gente que não queria nada de mim além de torcer pela minha felicidade. Uma noite, eu estava sentada num restaurante em frente ao Tejo, comendo bacalhau à Brás, quando uma turista brasileira na mesa do lado puxou conversa. "Oi, desculpa incomodar, mas eu ouvi você falando português brasileiro e não resisti. De onde você é?" "São Paulo." "E você?" "Rio. Tô viajando com meu marido. É nossa lua de mel." Ela apontou pro rapaz ao lado dela, que acenou simpático. "E você tá viajando sozinha?" "Tô." "Nossa, que coragem! Eu não conseguiria. Você não tem medo?" Eu pensei na pergunta. Medo? Eu tinha tido medo a vida toda. Medo de decepcionar, medo de não ser suficiente, medo de perder o amor do filho, medo de ficar sozinha. Mas agora? Não tenho mais medo. Eu já perdi tudo que eu achei que não podia perder. E descobri que eu continuei viva. Então não tenho medo. A moça sorriu. E eu vi nos olhos dela uma admiração que me deixou emocionada. Você é inspiração. Sério. Quando eu tiver a sua idade, eu quero ser como você. Naquela noite, deitada na cama estreita do hotel, ouvindo o barulho da rua lá fora, eu pensei naquilo que a moça tinha dito. Inspiração. Eu, Neuza Maria dos Santos, uma enfermeira aposentada, uma mãe rejeitada, uma mulher cansada, era inspiração para alguém. E foi a primeira vez em muito tempo que eu me senti orgulhosa de mim mesma. Voltei para o Brasil no dia 10 de janeiro. O voo chegou em Guarulhos às 7 da manhã. Eu peguei as malas, passei pela imigração, peguei um Uber e voltei para casa. Subi os 3 lances de escada. Abri a porta. O apartamento estava do jeito que eu tinha deixado. Pequeno, simples, com infiltração na parede, com box quebrado. Mas era meu. Desliguei as malas, tomei banho, coloquei roupa limpa. Liguei o celular pela primeira vez desde que eu tinha desligado no aeroporto no dia da viagem. 127 mensagens. Não eram todas do Tiago. Algumas eram de colegas antigas do hospital perguntando como tinha sido a viagem. Algumas eram de spam, algumas eram de propaganda, mas tinha umas 30 do Tiago, de números diferentes. Ele devia ter pedido o telefone emprestado para todo mundo que ele conhecia. Eu não li. Apaguei todas sem ler e bloqueei os números novos. Não era que eu odiava ele.
Não era que eu não me importava, mas eu sabia que se eu abrisse aquela porta, se eu deixasse ele entrar de novo na minha vida, com as desculpas, com as promessas, com o arrependimento conveniente, eu ia cair na mesma armadilha de novo. E eu tinha prometido para mim mesma que não ia cair de novo. Uma semana depois de ter voltado, eu estava fazendo feira no Mercadão da Saúde quando encontrei a Dona Nair, a esposa do seu Armênio. Dona Neuza! Ela veio correndo, me abraçou apertado. Como foi a viagem? Conta tudo! A gente sentou num banquinho na frente da barraca de verduras e eu contei. Contei de Lisboa, do pastel de Belém, do vinho verde, das ruas de paralelepípedo. Ela ouviu tudo com os olhos brilhando. Que maravilha, querida. A senhora merece demais. E olha, eu queria te contar uma coisa. Sobre o apartamento. Meu coração apertou. Aconteceu alguma coisa? Não, nada de ruim. É que a gente tá adorando morar lá. Meu filho e a nora tão super felizes. Eles já arrumaram tudo, pintaram as paredes, tiraram aqueles quadros esquisitos que a Bianca tinha colocado. Tá um amor. E olha... Ela pegou o celular, me mostrou fotos. A gente fez uma festinha de inauguração mês passado. Churrasco na sacada, cheio de gente. Todo mundo querido. Eu olhei as fotos. A sala que eu conhecia tão bem, mas diferente. Mais colorida, mais viva, mais feliz. Gente rindo, criança correndo. Cachorro dormindo no sofá. Uma casa de verdade. Com uma família de verdade. Eu tô muito feliz por vocês, eu disse. E era verdade. Dona Neuza, eu sei que talvez seja cedo, mas... A senhora não quer vir almoçar com a gente um domingo desses? A gente adora sua companhia. E eu acho que seria bonito, sabe? A antiga dona do apartamento almoçando com a gente lá. Tipo, passando a bênção da casa. Meus olhos encheram de lágrima. Não de tristeza, de emoção. Eu adoraria. Muito. Então tá marcado. Domingo que vem, 12h, eu faço uma feijoada. A gente se despediu. E eu terminei a feira com o coração quentinho. Naquele domingo, eu arrumei uma roupa bonita. Nada muito chique, só uma calça jeans e uma blusa florida que eu tinha comprado em Lisboa. Prendi o cabelo num coque, passei um batonzinho. Peguei um Uber e fui até a Vila Mariana. Quando cheguei em frente ao prédio, eu senti um aperto no peito. Lembranças, boas e ruins. O Carlinhos me carregando no colo no dia que a gente recebeu as chaves. Eu grávida do Tiago, arrumando o quartinho do bebê. O Tiago criança, correndo pelo corredor. O Tiago adolescente, saindo para a faculdade. E o Tiago adulto, me expulsando da própria casa. Balancei a cabeça. Não ia pensar nisso agora. Subi pelo elevador, toquei a campainha do 503. A Dona Nair abriu a porta. Sorriso largo, me abraçou. Entra, entra, que alegria te ter aqui. Eu entrei, e foi estranho. Era o mesmo apartamento, mas completamente diferente. Tinha quadros novos nas paredes, tinha cortinas coloridas, tinha cheiro de comida caseira boa, daquelas que enchem a casa. Tinha som de criança brincando, de gente conversando, de família. O seu Armênio veio me cumprimentar. Os filhos, a nora com o bebê. Todo mundo me tratando com carinho, com respeito, com gratidão. Dona Neuza, sem a senhora, a gente não estaria aqui, o filho mais velho do seu Armênio me disse. A senhora deu pra gente não só um apartamento. A senhora deu pra gente um lar. Muito obrigado. Eu tive que me segurar para não chorar ali mesmo. A gente almoçou. Feijoada maravilhosa, feita com amor. Farofa, laranja, couve refogada. Todos sentados ao redor daquela mesa que eu conhecia tão bem. A mesma mesa onde o Tiago tinha crescido. A mesma mesa onde eu tinha jantado tantas vezes com o Carlinhos. Mas agora, com gente nova. Gente que me valorizava. Depois do almoço, a Dona Nair fez café. E a gente sentou na sala, conversando. Sobre vida, sobre família, sobre planos para o futuro. Dona Neuza, o seu Armênio falou. Posso te fazer uma pergunta? A senhora já teve notícia do seu filho? Eu respirei fundo. Não. Eu bloqueei o número dele. Bloqueei tudo. Sei por terceiros que ele se separou da esposa, que ele está trabalhando,
que ele tá morando num apartamento pequeno, longe daqui. Mas não falei com ele desde aquela noite. E a senhora? A senhora sente falta? Eu pensei. Pensei muito. Sinto falta do filho que eu criei, do menino que me abraçava e dizia que eu era a melhor mãe do mundo. Mas aquele menino cresceu e virou um homem que eu não reconheço. Então, o que eu sinto falta é de uma coisa que não existe mais. E não dá para ter saudade de quem nunca existiu de verdade. A sala ficou em silêncio, um silêncio respeitoso. A dona Nair segurou minha mão. A senhora fez o certo. Eu sei que dói. Eu sei que é difícil. Mas a senhora fez o certo. Eu apertei a mão dela de volta e acreditei naquilo que ela disse. Fevereiro chegou. Calor forte de verão. As contas do apartamento continuavam chegando, mas agora eu tinha dinheiro para pagar. Tinha dinheiro para viver. Tinha dinheiro para comprar uma carne melhor. Para fazer a unha de vez em quando. Para comprar uma roupa nova sem culpa. Eu tinha vendido o apartamento por R$950 mil. Desse dinheiro, eu tinha gastado 6 mil na viagem para Lisboa. Tinha pagado uns 4 mil em dívidas antigas. Tinha comprado umas roupas, uns sapatos, umas coisinhas. No total, devia ter gastado uns 15 mil. Sobravam R$935 mil. Eu investi a maior parte em renda fixa, naquelas coisas seguras que rendem um pouquinho por mês. Consultei um gerente do banco. Coloquei R$800 mil investidos. Isso rendia mais ou menos R$6 mil por mês de juros, dependendo da taxa. Somado com a minha aposentadoria de 4.800, eu passava a ter quase R$11 mil por mês. R$11 mil só para mim. Sem condomínio do filho, sem escola do neto, sem aluguel perdido. Eu podia viver bem, muito bem, pela primeira vez na vida. Com os 135 mil que sobraram, eu fiz uma coisa que eu nunca achei que ia fazer. Comprei outro apartamento. Não na Vila Mariana, não num lugar chique, mas num prédio aqui perto, na Saúde mesmo, só que mais novo. Um apartamento de 2 quartos, com elevador, sem infiltração, com box inteiro, com varanda pequena. R$120 mil à vista. Fechei negócio em uma semana. Me mudei em março. Foi libertador. Sair daquele apartamento velho, cheio de memórias ruins, cheio de teto pingando e parede mofada. O apartamento novo era simples, mas era lindo para os meus olhos. Eu comprei móveis novos, não muitos, mas novos. Uma cama boa com colchão ortopédico, um sofá confortável, uma mesinha de centro. Cortina nova. Tapete novo. Fiz da casa um lugar que era meu rosto, um lugar onde eu me sentia bem. E pela primeira vez em anos, eu me senti em casa de verdade. Abril. 5 meses depois daquela noite de Natal. Eu estava voltando do mercado, subindo no elevador do prédio novo, quando meu celular tocou. Número desconhecido. Eu quase não atendi, mas atendi. Alô? Vovó? Meu coração parou. Era a voz do Enzo, meu neto. Enzo? Filho? Oi, vovó. A vozinha dele estava baixa, meio trêmula. Eu peguei o telefone emprestado da mãe. Ela não sabe que eu tô ligando. Tudo bem, amor. Como você tá? Tô bem. Eu tô com saudade da senhora. A senhora sumiu. O papai disse que a senhora não quer mais ver a gente. Uma fisgada no peito. Maldito Tiago. Colocando a culpa em mim. Enzo, escuta. Não é que eu não quero ver você. Eu te amo muito. Mas a vovó precisou se afastar um pouquinho porque os adultos brigaram. E às vezes, quando adulto briga, é melhor ficar cada um no seu canto por um tempo. Mas isso não muda o amor que eu tenho por você. Entende? Eu acho que sim. Vovó, a senhora pode vir me buscar para a gente tomar sorvete? Tipo antes? Lembra que a gente ia naquela sorveteria perto do metrô? Lágrimas desceram pelo meu rosto. Enzo, eu adoraria. Mas eu preciso que sua mãe ou seu pai autorizem, tá bom? Eu não posso te buscar sem eles saberem. Tá, eu vou pedir para eles. A senhora promete que se eles deixarem, a senhora vem? Prometo. Te amo, viu, meu amor? Nunca esquece disso.
Também te amo, vovó. Ele desligou. Eu entrei no apartamento, sentei no sofá e chorei. Chorei muito, porque eu tinha perdido o filho, mas não queria perder o neto. Ele não tinha culpa de nada. Será que algum dia o Tiago ia deixar eu ver o Enzo? Ou será que ele ia usar o próprio filho como moeda de troca? Como punição? Eu não sabia. Mas uma coisa eu sabia: eu não ia implorar. Eu não ia me humilhar. Se o Tiago quisesse aproximar, ele que desse o primeiro passo. Ele que pedisse desculpas, ele que assumisse a responsabilidade pelos próprios erros. Até lá, eu ia viver minha vida, porque pela primeira vez, minha vida era minha. Novembro de 2025, quase um ano depois daquela noite de Natal que mudou tudo. Eu estava sentada na varanda do meu apartamento, tomando café da manhã, olhando para o movimento da rua lá embaixo, quando o meu celular tocou. Número desconhecido. De novo. Nos últimos meses, eu tinha parado de atender número desconhecido. Já tinha sido o Tiago tantas vezes, de tantos telefones diferentes, que eu cansei. Mas naquele dia, sei lá por quê, alguma coisa me fez atender. Alô? Mãe? A voz dele, mas diferente, mais baixa, mais cansada, mais humilde. Eu não respondi logo. Fiquei em silêncio, esperando. Mãe, eu sei que a senhora deve estar me odiando agora. Eu sei que eu não tenho o direito de ligar, mas eu precisava falar com a senhora. Por favor, só 5 minutos. Tiago, eu falei, e minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Eu não te odeio, mas também não tô pronta para voltar a ser a mãe que você usa quando precisa. Se é para pedir dinheiro, pode desligar agora. Não é isso. Eu juro que não é isso. Eu queria pedir desculpas, de verdade. Não aquelas desculpas desesperadas que eu mandei no começo, mas uma desculpa real, de quem entendeu o tamanho da merda que fez. Eu respirei fundo. Tô ouvindo. Posso ir aí? Pessoalmente? Ou a gente pode se encontrar em algum lugar neutro? Eu preciso olhar nos seus olhos e falar o que eu preciso falar. Eu pensei. Pensei muito. Será que era armadilha? Será que era manipulação? Será que ele só queria me convencer a dar mais dinheiro, a comprar outro apartamento para ele? Mas alguma coisa na voz dele era diferente. Alguma coisa que eu não conseguia identificar. Talvez fosse sinceridade. Ou talvez fosse só uma mãe esperançosa querendo acreditar que o filho tinha mudado. Tá bom, a gente pode se encontrar. Na Praça da República. Amanhã, 3 da tarde. Mas, Tiago, se for para me pedir dinheiro, para me manipular, nem apareça. Não é, mãe, eu prometo. Obrigado, obrigado mesmo. Ele desligou. Eu fiquei ali, segurando o celular, com o coração acelerado. Será que eu estava fazendo certo? Será que eu estava abrindo a porta para ser ferida de novo? Liguei para a doutora Cláudia. Contei para ela sobre o telefonema. Dona Neuza, ela falou, a senhora tem todo o direito de ouvir o que ele tem a dizer. Mas vá num lugar público, não dê dinheiro, não faça promessas, só ouça. E se a senhora sentir que é manipulação, levante e vá embora. A senhora não deve nada para ele além de ouvir. O resto, ele tem que conquistar. Eu agradeci o conselho e passei o resto do dia nervosa. No dia seguinte, sexta-feira, eu me arrumei com calma. Coloquei uma roupa bonita, aquela saia midi azul que eu tinha comprado há uns meses e a blusa branca de linho. Passei um batom clarinho, prendi o cabelo num rabo de cavalo baixo. Me olhei no espelho. 65 anos, um ano mais velha do que naquela noite de Natal. Mas parecia que eu tinha rejuvenescido. Meu rosto estava mais descansado, meus olhos tinham brilho de novo. Eu não estava curvada, não estava cansada. Eu estava ereta. Eu estava firme. Saí de casa às 2h30, peguei o metrô. Desci na Estação República. A praça estava cheia. Gente sentada nos bancos, gente correndo, skatistas fazendo manobras, vendedores ambulantes, pombos bicando migalhas no chão. Eu sentei num banco perto da fonte. E esperei. 3h10, 3h15, 3h20. Será que ele não ia aparecer? Será que tinha sido tudo mentira? 3h23. Eu vi ele. Tiago. Vindo pela calçada, andando devagar, olhando para o chão.
e eu quase não reconheci. Ele estava magro, muito magro. O rosto tinha emagrecido, as maçãs do rosto aparecendo, olheiras fundas. A barba por fazer, não aquela barba estilosa que ele deixava antes, mas uma barba de quem não tem tempo ou ânimo de se barbear. Ele estava de calça jeans simples, tênis velho, camiseta lisa, nada de marca, nada de grife. Ele me viu, parou, hesitou e veio andando devagar até mim. Oi, mãe. Oi. Ele sentou do meu lado, deixando um espaço entre a gente. Não tentou me abraçar, não tentou pegar na minha mão. Ele só ficou ali, sentado, olhando para as mãos dele. Obrigado por vir, ele falou. Eu vim porque você pediu, mas eu não vim para te dar dinheiro, nem para te dar outra chance de morar no meu apartamento. Eu vim para ouvir o que você tem a dizer. 5 minutos. Ele assentiu, respirou fundo e começou a falar. Mãe, eu sei que eu estraguei tudo. Eu sei que eu fui o pior filho do mundo. Eu sei que eu te explorei, que eu te humilhei, que eu te usei. E eu passei esse ano inteiro tentando entender como é que eu virei isso. Como é que eu me transformei naquela pessoa que proibiu a própria mãe de ir na ceia de Natal porque a minha mulher achou que você ia estragar as fotos pro Instagram. Ele olhou para mim. Os olhos dele estavam vermelhos. Eu não tenho desculpa, não tem desculpa para isso. Mas eu queria te explicar. Como é que eu cheguei tão fundo? Então explica. Ele passou a mão no rosto, limpou os olhos. Depois que a Bianca me largou, depois que eu perdi o apartamento, eu fiquei sozinho. Completamente sozinho. Fui morar num kitnet de 20 metros quadrados em São Mateus, do outro lado da cidade. R$ 1.200 de aluguel. E eu não tinha dinheiro. Eu não tinha nada. Todos aqueles amigos que iam nas nossas festas, todos aqueles contatos que a Bianca fazia questão de cultivar, sumiram. Ninguém atendeu meu telefone, ninguém ofereceu ajuda, ninguém quis saber de mim. Ele respirou fundo. Eu tive que arranjar trabalho de verdade, CLT, operador de telemarketing, 8 horas por dia sentado numa cadeira, ouvindo gente reclamar, ganhando 2.500 por mês. Mal dava para pagar o aluguel, a conta de luz, a comida. Eu emagreci 12 quilos nos primeiros 3 meses. Não porque eu estava fazendo dieta, mas porque eu não tinha dinheiro para comer direito. Eu ouvia em silêncio. Parte de mim queria sentir pena, mas outra parte, a parte mais forte, lembrou dos R$ 844.000, dos 8 anos de exploração, das humilhações. E o Enzo? Eu perguntei. A Bianca levou ele para morar na casa da mãe dela, num condomínio fechado em Santana. Eu vejo ele uma vez por mês. Quando eu tenho dinheiro para pagar o Uber até lá, porque de metrô e ônibus é muito longe. Ela entrou com pedido de divórcio, quer pensão. Eu pago R$ 800. É 1/3 do meu salário. Mas eu pago, porque é o mínimo que eu devo pro meu filho. Ele olhou para mim de novo. Mãe, eu passei esse ano inteiro no fundo do poço. E sabe o que eu descobri no fundo do poço? Eu descobri que tudo que eu tinha, tudo que eu era por sua causa. O apartamento era seu. O dinheiro da escola do Enzo era seu. A comida na mesa era sua. Tudo era você. E eu sempre soube disso. Mas eu fingia que não sabia. Eu mentia para mim mesmo. Eu dizia que eu merecia, que era direito meu. Que você era minha mãe e era obrigação sua me ajudar. Lágrimas começaram a descer no rosto dele. E aí você me tirou tudo. E no começo, eu te odiei. Eu achei que você era a pior mãe do mundo. Eu achei que você era cruel, egoísta, vingativa. Mas com o tempo, trabalhando, suando, passando dificuldade, eu entendi. Eu entendi que você não me tirou nada, porque nada daquilo era meu. Era tudo seu. Tudo sempre foi seu. E você só pegou de volta o que era seu. E eu perdi não o apartamento. Eu perdi você. Eu perdi a única pessoa que sempre esteve do meu lado. Eu perdi a melhor pessoa da minha vida. E foi culpa minha. Ele abaixou a cabeça. Chorou. Chorou mesmo, daquele jeito que homem chora quando não aguenta mais segurar. Eu fiquei ali, olhando para ele. E eu senti um aperto no peito. Porque era meu filho.
porque eu tinha carregado ele na barriga, porque eu tinha cuidado dele quando ele era bebê, quando ele estava doente, quando ele tinha medo. Mas eu também lembrei que esse mesmo filho tinha me chamado de energia velha, tinha me proibido de ir na ceia, tinha deixado a mulher me humilhar por anos sem nunca me defender. Tiago, eu falei, e minha voz saiu firme. Eu agradeço pelo pedido de desculpas. De verdade. Eu vejo que você está diferente. Eu vejo que você sofreu. Mas você entende que eu não posso simplesmente voltar a ser a mãe de antes, né? Aquela mãe que dava tudo e não recebia nada. Ele assentiu, ainda olhando para o chão. Eu não estou pedindo isso, mãe. Eu não vim aqui pedir dinheiro. Eu não vim pedir para você me ajudar de novo. Eu só vim pedir perdão e pedir uma chance de reconstruir nossa relação. Devagar, do jeito que você quiser. Mas, por favor, não me tira de vez da sua vida. Por favor. Eu respirei fundo. Olhei para o céu. Olhei para os pombos bicando o chão. Olhei para aquele filho magro, cansado, quebrado. E eu tomei uma decisão. Tiago, eu te perdoo, mas com condições. Ele levantou a cabeça. Me olhou com esperança. Condição número 1. Você nunca mais me pede dinheiro. Nunca. Nem emprestado, nem de presente, nem nada. Se você precisa de ajuda financeira, você procura banco, você procura governo, você se vira, mas não me procura. Aceito. Condição número 2. Você faz terapia. Você precisa entender por que você se transformou no que você se transformou. Você precisa trabalhar essa parte sua. Porque se não trabalhar, você vai repetir o padrão. Talvez não comigo, mas com outra pessoa. Eu já comecei. Faz 3 meses que eu faço terapia pelo SUS, toda quarta-feira. Eu fiquei surpresa. Positivamente surpresa. Condição número 3. Você me respeita. Sempre. Você não deixa mais ninguém me desrespeitar. Nem esposa, nem namorada, nem amigo. Se você ficar com alguém que não me respeita, você escolhe. Ou essa pessoa, ou eu. Não os dois. Aceito. Condição número 4. Eu quero ver meu neto. Regularmente. Pelo menos uma vez por mês. Você conversa com a Bianca, você faz um acordo, você dá um jeito. Mas eu não vou perder meu neto por causa da treta de adulto. Eu vou falar com ela. Eu prometo. E última condição. Você entende que nossa relação vai ser reconstruída devagar. Muito devagar. Eu não vou te convidar para dormir aqui. Eu não vou cozinhar para você todo domingo. Eu não vou voltar a ser a mãe disponível 24 horas. Eu vou ser a mãe que tem limites. E você vai ter que respeitar esses limites. Ele assentiu. Vigorosamente. Eu respeito. Eu prometo que respeito. Obrigado, mãe. Muito obrigado. Eu estiquei a mão. Ele olhou, hesitou e apertou minha mão. Não foi um abraço. Não foi um beijo. Foi um aperto de mão. Formal, distante. Mas era um começo. Agora vai, Tiago. Vai trabalhar. Vai viver sua vida. E quando você quiser falar comigo, me liga antes. Não aparece de surpresa. Combina. Me respeita. Tá bom, mãe. Obrigado. De coração. Ele levantou. Ficou me olhando por mais alguns segundos. E foi embora. Eu fiquei ali, sentada no banco, vendo ele se afastar. E eu senti um misto de coisas. Alívio, tristeza, esperança, medo. Mas, acima de tudo, eu senti que tinha feito a coisa certa. Dezembro de 2025. 1 ano exato daquela noite de Natal que mudou tudo. Eu estava preparando uma ceia simples no meu apartamento. Chester pequeno, de 2 quilos, arroz à grega, farofa, salada de maionese, rabanada de sobremesa. Tinha convidado a dona Nair e o seu armênio para ceiar comigo. Eles tinham aceitado na hora. E iam levar um dos filhos e a nora com o bebê. Mas eu tinha feito um outro convite também. Um convite que eu nunca pensei que ia fazer. Às 7 da noite, a campainha tocou. Eu abri a porta. Era o Tiago. E o Enzo. Tiago estava diferente de 3 meses atrás. Ainda magro, mas não tão cadavérico. Tinha cortado o cabelo. Tinha feito a barba. Tava com uma camisa simples, mas limpa e passada. E o Enzo, meu neto. 1 ano mais velho. 9 anos agora. Mais alto. Mas com o mesmo sorriso. Vovó! Ele correu e me abraçou.
Me abraçou com aquela força de criança que não vê a avó há muito tempo. Oi, meu amor, eu falei, beijando a cabeça dele. Que saudade! O Tiago ficou parado na porta. Pode entrar, eu disse. Sejam bem-vindos. Eles entraram. O Tiago olhava tudo com curiosidade. Ele nunca tinha vindo no meu apartamento novo. Que bonito, mãe. A senhora fez um lugar bem legal. Obrigada. Não tinha euforia, não tinha exagero. Era uma conversa educada, meio formal, meio travada, mas era conversa, era contato. Nos últimos 3 meses, desde aquele dia na praça, eu e o Tiago tínhamos conversado algumas vezes. Sempre por telefone, sempre breve. Ele me contando como estava o trabalho, como estava a terapia, como estava a relação dele com o Enzo. Eu contando sobre minhas amigas, sobre o grupo de crochê que eu tinha entrado, sobre as aulas de pintura que eu estava fazendo no Centro Cultural do bairro. Conversas de gente reconstruindo confiança. Devagar. Tijolo por tijolo. E naquele dia, Natal de novo, eu tinha decidido dar mais um passo. Às 7h30, a dona Nair chegou com a família. Todo mundo se cumprimentou. O Enzo brincou com o bebê. Os homens conversaram sobre futebol. Eu e a dona Nair finalizamos a comida na cozinha. Dona Neuza, ela sussurrou, esse é o seu filho? É. E vocês se acertaram? Mais ou menos. A gente está reconstruindo. Devagar. Ela apertou minha mão. Você é corajosa. Corajosa para cortar e corajosa para perdoar. A gente ceou todos juntos, ao redor daquela mesa simples do meu apartamento simples. Comida simples, mas gostosa, feita com carinho. O Tiago comeu em silêncio. Mas eu vi nos olhos dele alguma coisa que eu não via faz tempo. Gratidão. Gratidão verdadeira. Depois da ceia, enquanto a dona Nair lavava a louça insistindo que eu não ajudasse porque eu era a anfitriã, eu e o Tiago ficamos na varanda. Mãe, ele falou, olhando para a rua lá embaixo. Eu queria te dar uma coisa. Ele tirou do bolso um envelope. Envelope simples, daqueles de carta. O que é isso? Abre. Eu abri. Dentro tinha um papel, uma espécie de planilha impressa. Eu li. Era uma planilha de gastos, detalhada, com todas as despesas do Tiago. Aluguel, 1.200. Luz, 120. Água, 60. Internet, 80. Comida, 500. Transporte, 300. Pensão do Enzo, 800. Terapia, 0. SUS. Total de gastos, R$ 3.060. Salário, R$ 2.500. Déficit, R$ 560 por mês. E embaixo, escrito à mão. Mãe, essa é minha realidade. Eu tô no vermelho todo mês. Igual você tava quando sustentava a gente. Eu entendi na pele o que você sentia. E eu nunca vou esquecer. Obrigado por me ensinar. Te amo. Tiago. Meus olhos encheram de lágrima. Não de tristeza, de orgulho. Meu filho tinha aprendido. Finalmente. Tiago, você não precisa me dar satisfação dos seus gastos. Eu sei, mas eu quis te mostrar, para você saber que eu entendi, que eu aprendi e que eu nunca mais vou te explorar. Eu abracei ele. Foi o primeiro abraço em 1 ano. Um abraço apertado, um abraço de mãe e filho, de verdade. Eu te amo, filho, eu disse. Sempre amei, mas agora eu amo com limites, e é melhor assim. É melhor assim, ele concordou. Quando todo mundo foi embora, quando eu fechei a porta e fiquei sozinha de novo, eu sentei no sofá. Olhei ao redor. Pro meu apartamento, pro meu espaço, pela minha vida. 1 ano atrás, eu tinha vendido um apartamento. Tinha expulsado meu filho de uma festa. Tinha virado as costas para ele na noite de Natal. E hoje eu tinha meu filho de volta. Não o filho explorador, mas um filho diferente. Um filho que estava aprendendo. Um filho que estava crescendo. Tardio, mas crescendo. Eu tinha perdido R$ 844.000 ao longo de 8 anos. Mas eu tinha ganhado algo que não tem preço. Eu tinha ganhado minha dignidade de volta. Eu tinha ganhado meu respeito próprio. Eu tinha ganhado minha vida de volta. E no final das contas, tinha valido a pena. Peguei meu celular.
Abri o Instagram. O perfil verdadeiro, não o Clara Decor. Postei uma foto que a dona Nair tinha tirado durante a ceia. Eu sorrindo, com o Enzo no colo, o Tiago ao lado, a mesa cheia de comida ao fundo, e escrevi, postei, e desliguei o celular. Não ia ficar vendo os comentários. Não ia ficar buscando validação, porque eu não precisava mais. Eu já tinha a validação que importava. A minha própria. Deitei na cama. Apaguei a luz. Fechei os olhos. E pela primeira vez em muito tempo, dormi em paz. Completamente em paz. Se você chegou até aqui, obrigada. Obrigada por ter acompanhado minha história. A história de uma mãe que amou, que deu tudo, que foi explorada, que teve coragem de dizer não e que no final, mesmo com dor, encontrou seu caminho. Se você está passando por algo parecido, se você está sendo explorado por família, por filho, por quem quer que seja, saiba, você pode dizer não. Você pode colocar limites. Você pode escolher sua paz, mesmo que doa no começo. Amor de mãe, de pai, de filho, de família é lindo. Mas amor sem respeito é exploração. E você não merece ser explorado. Me conta nos comentários de onde você está assistindo. Me conta se essa história te tocou. Me conta se você também teve coragem de escolher sua dignidade. Porque a gente não está sozinha. E às vezes, saber que outras pessoas passaram pelo mesmo ajuda a gente a ter força para continuar. Um abraço de quem aprendeu que recomeço não tem idade. De quem aprendeu que nunca é tarde para se escolher. De quem aprendeu que energia velha, na verdade, é energia de quem viveu, aprendeu e não se deixa mais pisar. Com carinho, Neuza.